Lidar com pessoas é muito fácil e muito difícil algumas vezes, né? Porque as pessoas têm a sua... Cada uma como cada uma. Assim. Exato, e as pessoas têm sua vaidade, suas barreiras, né? Eu também tenho, assim, por exemplo... ser fotografada? Não. Normalmente não gosto, normalmente não. gosto de ficar atrás. Por exemplo, essa entrevista é capaz de eu nem assistir. Eu também não assisto, não se preocupe. Porque eu detesto me ver, eu não gosto da minha voz, então, essas questões, né? Então, cada um tem seus bloqueios, né? Mas uma coisa que eu tento ao máximo é tentar deixar a pessoa à vontade, tentar extrair os pontos fortes da pessoa, porque todo mundo tem. Por mais que a pessoa às vezes seja tímida ou tenha bloqueios... Há sempre algo que a deixa à vontade. É sempre algo especial em cada pessoa. Toda pessoa tem algo que ressalta nela. E eu tento ao máximo, às vezes, fazer de uma forma mais documental a sessão. Né? Ao invés das vezes a pessoa olhar para a câmera, por exemplo, né? Ou ter que encarar a câmera, porque isso é muito difícil, principalmente para quem não está acostumado. Sim, para quem não está acostumado é muito complicado. É literalmente vontade, lá sorrir, faz alguma pose, parece bonito. Sim. Às vezes a pessoa se sente quase como se tivesse uma arma apontada para ela, né? E né, de uma certa forma, é uma coisa que te invade, que te penetra de uma certa forma, né? Então, quanto mais documental puder ser, quanto mais a câmera puder estar ali como se fosse mais uma pessoa e não um equipamento. Objeto, sim. Exato. Acho que é um bocado isso. Mas nós temos algumas fotos dos seus trabalhos de fotografia. Vamos aqui ver, vai-nos comentar, vai-nos explicar tudo. Tá. Ok? Então vamos lá ver as fotos. Aqui o seu instrumento de trabalho. Esse é meu equipamento, é uma Canon. A terceira pessoa, sim. Meu colega. É uma Canon, eu fotografo com a Canon 7D. E tenho algumas lentes, todas elas Canon. E aí é no Kalush. Eu fiz uma sessão no Kalush, isso aí foi depois da sessão. Essa sessão foi um casal. Na verdade, acabou virando um casal de amigos meus. E nós fizemos essas fotografias ali na linha de Estoril. E pronto, tudo com luz natural. Esse é um imóvel que eu fotografei, um alojamento local. Mas não é só pessoas, também trabalha com... Eu faço bastante fotografia de imóvel, foi uma coisa que me surpreendeu. Assim, a primeira foi sem querer, entre aspas. Sim. Foi a convite de uma conhecida que precisava e eu me encantei assim, por esse universo, porque é muito interessante também. Aí é uma família de brasileiros que estava aqui a passar férias. E fizemos essas fotos logo ao nascer do sol. Era aniversário da menina. Pronto, era uma prenda. Foi uma prenda para ela. A menina adora fotos e os pais quiseram fazer para guardar de lembrança da viagem. Aí também de uma família brasileira que esteve aqui. Eu trabalho com algumas agências em parceria, né? Os clientes que querem sessões de foto, ensaio fotográfico eu faço em diversos sítios de Lisboa, Cascais e Sintra. Fotografia de casamento, né? Essa foi de um casamento civil na Conservatória de Lisboa, o que prova que, né, qualquer lugar é lugar, né? O lugar não precisa estar todo ornamentado, decorado para ter fotos bonitas, né? E para ter esses insights. Esse é um casal de estrangeiros americanos na Quinta da Regaleira. Eu fotografo bastante nos palácios também. É logo um cenário fantástico. Lá é maravilhoso. Dos Palácios de Sintra é o meu favorito, lá e o Montserrat. Eu tento fugir um pouco da Pena em função da multidão de turistas. Estão sempre lá metidos. Porque a Pena só na hora que abre, depois é impossível. E óbvio, né? Sempre num horário mais cedo. Esse é um casal de amigos, inclusive. Essa moça é muito minha amiga e fotografei toda a gravidez. A neném já nasceu, já fiz várias fotos da neném também. Na Torre de Belém, que é um clássico, né? Essa já sabe. Ao pôr do sol, e aí sempre isso, assim, nesse dia estava muito cheio, mas aí é só você... ajustar. E se enfiar no meio do relvado e os turistas desaparecem um pouco, né? Aí também uma sessão de um casal em Alfama, e obviamente que turistas e até os próprios portugueses muitas vezes querem os lugares icônicos da cidade, né? Como ponto. E ficam fotos giríssimas. Mas a paisagem de Lisboa também ajuda... Ajuda imenso. Ajuda imenso. Eu diria que, assim,
E olha que eu sou de uma cidade que é muito bonita também, o Rio de Janeiro é lindo, mas Lisboa tem encantos que nenhuma outra cidade tem, assim, em todos os sentidos. A luz de Lisboa é uma coisa muito única. Até a luz num dia sem ser um dia de sol, assim, um dia nublado de Lisboa eu acho encantador, assim, rendem fotos lindíssimas num dia nublado. O que é fantástico. Mais oportunidades para fotografar. Exato, exato. Não há impedimentos. Sessão de gestante, que eu também faço bastante. Essa foi a primeira sessão de gestante que eu fiz aqui em Portugal, por isso que eu quis... Já tinha feito várias no Brasil, mas aqui foi a primeira, por isso que eu escolhi essa foto. E foi numa praça perto da casa da fotografada. E foi muito tranquilo. Muito tranquilo. A gente não foi em nenhum ponto famoso, nem nada. Ela quis fazer justamente perto da casa dela, para ter uma lembrança do lugar onde ela mora e tudo mais. E é isso, assim, eu uso sempre luz natural, não gosto de fotografia artificial com muitos filtros, é uma questão de estilo, né? Não sigo muito essa onda. Aí é em Cascais. Aí também um casal de turistas. Eu trabalho também com algumas plataformas estrangeiras, né? Que acabam vindo muitos estrangeiros. Uma turista alemã que veio passar alguns dias aqui. A gente fez mais de um dia de sessão de foto. Ela gostou muito das fotos. Depois a gente foi em outro dia, em outro lugar. Não se cansou. Era uma turista alemã. E aí também me facilita, porque eu falo algumas línguas, então a comunicação também ajuda bastante, né? Mosteiro dos Jerônimos. Um casal que estava em lua de mel, aqui em Portugal. Eles tinham acabado de casar. E esse dia foi engraçado, porque esse dia choveu. Típico. E eles queriam foto na Torre de Belém, no padrão. E aí, quando a gente viu que a chuva não parava, eu falei, vamos entrar em algum lugar. E aí fizemos a sessão toda no Mosteiro dos Jerônimos. E eles amaram, eles falaram, nossa, ficou muito melhor do que a gente imaginava, assim. Tipo, ficou com mais cara do imaginário português do que... Aí também uma turista, acho que ela era de Nova York, se não me engano. E foi engraçado, porque essa sessão foi no dia 1º de janeiro. Então... Começou logo o ano em grande. E a cidade estava vazia, assim. Quem estava na rua eram só os festeiros, assim, que ainda estavam na rua. O resto e a gente. E a gente. Sessão, casamento. Não, acho que esse, na verdade, não foi. Não, esse foi uma brunch da noiva. Foi em Coimbra, essa sessão de fotos. E aí faz comida? Pois, e aí, na verdade, eu trouxe essas fotos para cá porque foi uma coisa que, assim, eu até fugia um pouco da foto de gastronomia no início, mas começaram a surgir convites e tudo mais, e fotografar comida é incrível, principalmente com luz natural. É um desafio muito grande, porque você tem que achar a forma de... que se corra bem e que fique bem. E de você ter vontade de comer, né? Porque comida é isso, né? Trabalha tudo assim com o desejo de comer. Então, você tem vários truques que você pode usar para a comida ficar mais apetitosa, né? Por mais estranho que pareça, né? Passar azeite, às vezes, em certas coisas e misturar elementos mais rústicos junto com a mesa e tudo mais. Dá para fazer composições super simples e que funcionam para a foto, né? E há este lado da fotografia, mas há muito mais, como estávamos a falar há bocado. Tem também o projeto com o seu marido, tem também este projeto. Não sei se quer falar assim um bocadinho sobre estes dois projetos. Então, na verdade, esse projeto começou lá no Brasil também, no Rio de Janeiro, porque eu e ele, nós éramos da área de audiovisual. E como vocês sabem, o audiovisual ele é meio flutuante, digamos assim, né? Você tem épocas que você trabalha mais, que você trabalha menos e tudo mais. E a gente queria ter uma outra opção de renda e até de ocupação, né, para a cabeça, uma coisa um pouco mais introspectiva, mais artística. E o meu marido sempre foi autodidata. E um dos motivos, quando a gente veio para cá, ele veio fazer um curso de design imobiliário e fez o curso, correu tudo bem, adorou o curso. E dentro desse curso ele adquiriu uma formação e conhecimentos e a gente começou a desenvolver uma linha de produtos próprios. E como eu tenho mais contato com o público e mais jeito para vender o peixe, digamos assim, e para tudo, para dinheiro, orçamento e tudo mais, eu sou a pessoa responsável pelas vendas e divulgação e ele faz a confecção. Nós temos as peças todas.
E como a gente veio para cá e se apaixonou pela cultura portuguesa, a gente quis fazer toda uma linha de peças utilitárias que conversassem com a cultura local, né? Muito a azulejaria, as andorinhas, esses são alguns exemplos, mas a gente esse ano já vai desenvolver novas peças e tudo mais. E a ideia é, a gente começou a anunciar agora, tem 3 meses, eu acho. Talvez nem isso. Sim. Somos novinhos ainda nessa área e estamos a procurar também parceiros, lojas que tenham interesse para a gente poder vender e tudo mais e ter essa parceria. Por enquanto, a gente vende pelos canais do Instagram e tudo mais. E podem entrar em contato direto com a gente, que eu vou lá em mãos e entrego e entreguei as peças para a pessoa. Então, e a Casa 20? Como é que surgiu? O que é que fazem? Então, o Casa 20 foi por essa sazonalidade do audiovisual. A gente queria ter uma segunda opção. E aí, na verdade, ele surgiu muito sem querer. O Paulo, que é meu marido, ele já trabalhava, ele já ia na casa das pessoas fazer certos serviços. Ia na casa do amigo, da amiga, do vizinho, da avó, da tia e instalava um candeeiro, instalava quadros. E a gente parou para pensar, talvez seja interessante começar a ganhar dinheiro com isso, né? Obviamente que da avó a gente não vai cobrar mais, mas de um cliente, né? Por que não? E aí a gente também começou a fazer isso no Rio de Janeiro, a gente trabalhava muito junto com decoradores, arquitetos e tudo mais. E quando a gente veio para cá, a gente já tinha a ideia de trazer o projeto junto. A gente não sabia muito bem como ia ser a aceitação, mas está indo muito bem. Às vezes tem época que às vezes a gente não dá conta, digamos, da agenda, né? Começa a semana e a agenda já está toda preenchida de serviços e de clientes. Mas a gente também trabalha muito com pessoas que estão em mudança, né? A pessoa muda de casa, precisa instalar tudo em casa. Ajuda, se não tem tempo para ocupar-se em tudo. Sim. Ou não tem tempo, ou não tem jeito, ou não gosta. Tem gente que realmente é um sacrifício, né? Ter que montar um móvel, pendurar alguma coisa, não leva jeito, sabe que vai fazer e não vai ficar perfeito. Então a gente vai dar toda essa assessoria, né? Eu faço o atendimento, faço o orçamento e o Paulo é quem vai na casa das pessoas. E isso é muito engraçado, porque você acaba também, é a mesma coisa, como Lisboa é muito multiétnico, a gente ajudou a conhecer a cidade, a fazer com que a gente conhecesse a cidade, a cultura, mas também a conhecer todo tipo de gente que mora cá, né? Tanto obviamente, os próprios portugueses, os brasileiros que estão migrando ou que já moram aqui e tudo mais. E é muito prazeroso, assim, entrar na casa das pessoas é muito interessante. E ajudá-las de algo tão importante como mudar de casa ou como remodelar a sua própria casa. Exato. Pronto, acho que é isso. E quais é que são assim, os maiores desafios que têm estado a enfrentar nestes projetos? Se calhar conciliar tudo, porque tem um monte de coisas por fazer. Conciliar às vezes é difícil, porque às vezes bate, né? Infelizmente você não consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Muitas vezes acontece comigo, principalmente aos finais de semana, que é quando eu mais trabalho com fotografia. Muitas vezes acontecem 2 eventos no mesmo dia, na mesma hora, né? Eu quero uma sessão de foto aqui, eu quero um registro de uma festa lá, no mesmo horário. E isso, às vezes, é um bocadinho complicado e tal. Eu tenho a mania de tentar abraçar tudo, né? E eu sempre acho que dá para fazer tudo. E, no final das contas, dá. Às vezes, eu estiver tropeçando assim e tal, mas dá. Mas tem sido muito prazeroso, assim. Eu confesso que, às vezes, o mais difícil é lidar com a própria divulgação. Porque é um mundo muito amplo, né? O mundo das redes sociais. Então, a questão do algoritmo, a questão das plataformas, de como se vender, isso é muito complicado, né? Tanto que existem já imensos cursos e pessoas que trabalham só com isso e eu acho muito interessante, até quando a pessoa está começando a procurar um profissional assim. Ajuda a perceber, sim. Exato, porque faz toda a diferença. Às vezes você segue num caminho que não é o ideal para você, para tua empresa, para o teu negócio, né? Então, eu acho isso bem importante também.